Andoiei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Literatura de cordel. Cordel é um gênero literário popular escrito de forma rimada, originado de relatos orais e que posteriormente são impressos em folhetos. As origens da literatura de cordel estão no Renascimento, no século XVI, quando a impressão dos relatos orais foi popularizada. Na Península Ibérica, a literatura de cordel recebeu os nomes de pliegos sueltos, Espanha, e folhas soltas ou volantes, em Portugal. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para a venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras. Os autores ou cordelistas, como também são chamados, recitam os versos acompanhados de viola ou fazem leituras ou declamações. Para reunir os expoentes desse gênero literário, foi fundada, em 1988, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede no Rio de Janeiro. Oriunda de Portugal, a literatura de cordel chegou no balaio e no coração dos nossos colonizadores, instalando-se na Bahia, mais precisamente em Salvador. Dali se irradiou para os demais estados do Nordeste. A pergunta que mais inquieta e intriga os nossos pesquisadores é: por que exatamente no Nordeste? A resposta não está distante do raciocínio livre nem dos domínios da razão. Como é sabido, a primeira capital da nação foi Salvador, ponto de convergência natural de todas as culturas, permanecendo assim até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Na indagação dos pesquisadores, no entanto, há lógica, porque os poetas de bancada ou de gabinete, como ficaram conhecidos os autores da literatura de cordel, demoraram a emergir no seio bom da terra natal. Mais tarde, por volta de 1750, é que apareceram os primeiros vates da literatura de cordel oral. Engatinhando e sem nome, depois de relativo longo período, a literatura de cordel recebeu o batismo de poesia popular. Foram esses bardos do improviso os precursores da literatura de cordel escrita. No sertão do Cariri, certo tempo um fazendeiro fez uma carta a meu padrinho e mandou pelo rumeiro, comprando um tostão de chuva ao padre do Juazeiro. Xilogravura. Xilogravura ou xilografia consiste na técnica de gravura em que se utiliza a madeira como matriz e se possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou sobre outro suporte adequado. Técnica usada pelos egípcios e conhecida pelos chineses, sua exploração se deu na Europa em meados do século XV, quando a xilogravura cumpriu o papel de grande veículo de imagens e de textos. A arte da gravura substitui o manuscrito e a iluminura, privilégio da nobreza e do clero, abrindo novos caminhos de divulgação e de democratização do conhecimento. No Ocidente, a xilogravura inova por contribuir com o figurativo. Com o passar dos séculos, a xilo conquista sua importância nas obras de grandes artistas do século XX, como Gauguin e Munch. A xilogravura chegou ao Brasil por meio da colonização portuguesa. Durante muito tempo, a xilo foi utilizada no Brasil para a confecção dos primeiros rótulos de cachaça, sabonetes e doces. Os primeiros poetas populares que narravam as sagas da literatura de cordel começaram a surgir a partir de 1750. Analfabetos, em sua grande maioria, eles recitavam suas histórias nas feiras ou nas praças, às vezes acompanhados por violas, muito similar à tradição europeia. A xilogravura incorporou-se e manteve sua tradição popular no Nordeste do Brasil, ilustrando a literatura de cordel. J. Borges.
José Francisco Borges, nascido em Bezerros, Pernambuco, em 1935, é artista popular, xilogravador e poeta. Filho de agricultores, frequenta a escola aos 12 anos, apenas por 10 meses. Em 1956, compra um lote de folhetos de cordel e começa a atuar como vendedor em feiras populares. Em 1964, escreve seu primeiro folheto, O Encontro de Dois Vaqueiros no Sertão de Petrolina. O folheto é um sucesso e vende 5.000 exemplares em apenas 2 meses. Na segunda publicação, O Verdadeiro Aviso de Frei Damião sobre os Castigos que Vêm, J. Borges não encontra meios para ilustrar a capa do folheto e, por economia, produz sua primeira xilogravura, inspirada na fachada da igreja de Bezerros. Com esse trabalho tem início sua carreira como xilogravador. A xilogravura lhe dá projeção nacional e internacional. Ele ilustra livros como O Palavras Andantes, do escritor uruguaio Eduardo Galeano, lançado pela LPM em 1993. Participa de diversas exposições e ministra oficinas e workshops sobre cordel e xilogravura. A partir da década de 1980, seu trabalho recebe prêmios que atestam a importância de sua contribuição como artista popular, entre eles o Prêmio Unesco em 2000. Foi considerado pelo escritor Ariano Suassuna o melhor gravador popular do Brasil. Autodidata, J. Borges desenha direto na madeira e muitas vezes as imagens são feitas de memória. O fundo da matriz é talhado ao redor da figura que recebe aplicação de tinta, tendo como resultado um fundo branco e a imagem impressa em cor. As xilogravuras de J. Borges não apresentam uma preocupação rigorosa com perspectiva ou proporção. Os principais temas de sua obra podem ser separados em 4 grupos. O primeiro diz respeito às personagens fantásticas do imaginário regional, como a mula sem cabeça. No segundo grupo se encontram personagens famosas de folhetos de cordel, como o pavão misterioso. No terceiro estão personagens e temas emblemáticos da cultura nordestina: Lampião, Padre Cícero, a seca, a festa de São João, etc. E, por fim, o quarto grupo apresenta temas do cotidiano, como os bares, as brigas de galo, as cerimônias ecumênicas e a política. Esse imaginário adquire um aspecto documental, uma vez que se trata de um registro espontâneo e instantâneo da cultura. No entanto, deve-se atentar também para seu valor estético. Considerar esse valor é fundamental para atualizar a compreensão da obra de J. Borges, o que contribui para arejar o entendimento da arte popular. Nesse céu de nuvens quase derramadeiras, o sertão se alegra com os bois, os mandacarus, os jumentos, as moças, os cajus. Esse é o mundo do sertão. Origem, substância primeira para a largueza do pensamento e a navegação das ideias. Foi nele que J. Borges, cordelista e gravurista, nasceu, foi menino e se criou, entre as escritas no avesso. E aqui no Nordeste, por conta do poder aquisitivo lá embaixo, aí criou-se muitos artistas. Todo mundo tinha que viver. E não tinha emprego, não tinha nada, a maioria não sabia nem ler. E aí passava para escrever cordel, para fazer gravura, fazer boneco de barro. Nos anos 40, no sertão, não tinha rádio. Televisão nem existia no Brasil. Jornal não chegava tão longe. Livraria era nome que ninguém nem conhecia. Tempo de letra fraca no sertão. Foi assim que o cordel, nas feiras, nos povoados, passou a levar notícias, histórias de amor, histórias de humor. E muita gente no sertão aprendeu a ler com a literatura de cordel. Eu me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel.
que meu pai comprava na feira e levava para a gente ler. A virada do trem, a virada do caminhão de Gravatar, a cheia de Maceió, saía os cordéis, meu pai levava, era o jornalismo nosso. Eu entendi de comprar e vender o cordel, pelas praças, pelas feiras, me dei muito bem. Escrevi um cordel, foi aonde surgiu a necessidade de ilustrar, porque sem a ilustração no cordel, não vendia o cordel. Se botasse só letra, o povo não comprava. Hoje o cordel não traz mais notícias nem novidades para o povo sertanejo. Descansam nas prateleiras o velho que enganou o diabo, a moça que virou cobra, o pinto pelado, o grande debate de Lampião com São Pedro, a desventura do corno ganancioso. E por falar nesse assunto, vou descrever direitinho a vida de um grande corno que morava em Canhotinho, o qual pegou a ser corno ainda muito novinho. Tinha ele 15 anos quando casou com a Anália. Mulher pintosa e bonita, porém bastante canalha, e com um mês de casado, botou a primeira galha. J. Borges, há muito tempo, não vive do cordel. Para ilustrar as antigas histórias, aprendeu sozinho a fazer xilogravura. Xilogravura é gravura em madeira, e quem faz a xilogravura é o xilógrafo. E essa hoje é a sua grande arte. Da maneira mais artesanal, ele desenvolve o seu ofício. E na madeira cor de canela, esculpe as histórias do sertão do Nordeste, as paisagens, os bichos, os costumes daquela gente. Vende gravuras para o Brasil inteiro e costuma dar aulas no exterior. Dei aula nos Estados Unidos, dei aula na França, dei aula na Suíça, dei aula na Venezuela, dei aula em Cuba. Tem hora que eu paro em mim e digo, meu Deus, o menino do sítio, analfabeto, que só teve 10 meses de escola, deu um salto muito grande na vida. O senhor gosta mais de escrever ou de fazer achilo? As duas coisas. Agora eu estou escrevendo mais por encomenda, né? Negócio de casamento, louvação de personagem. Estou fazendo uma xilogravura de um casal de noivo. Alô? Tô fazendo seu trabalho. Sempre é assim. Eles encomendam uma coisa, depois ligam para botar. Oh, tem jeito de botar uma Nossa Senhora? Eu disse, não tem não, que já estou terminando. Ela combinou que sexta-feira vem pegar e tá tudo certo. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse pra que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse,
e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Grandes cordelistas. O paraibano Leandro Gomes de Barros, pioneiro na publicação de folhetos rimados, é autor de uma obra vastíssima e da mais alta qualidade, o que lhe confere, sem exageros, o título de poeta maior da literatura de cordel. Nascido em Pombal, Paraíba, em 19 de novembro de 1865, faleceu no Recife em 4 de março de 1918, deixando um legado de cerca de 1000 folhetos escritos, embora centro cultural nenhum registre tal façanha. Foi um dos poucos poetas populares a viver unicamente de suas histórias rimadas, que foram centenas. Leandro versejou sobre inúmeros temas, sempre com muito senso de humor. Começou a escrever seus folhetos em 1889, conforme ele mesmo conta, nesta cestilha de A Mulher Roubada, publicada no Recife em 1907. Leitores, peço-lhes desculpa se a obra não for de agrado. Sou um poeta sem força, o tempo me tem estragado. Escrevo há 18 anos, tenho razão de estar cansado. Na crônica intitulada Leandro, o Poeta, publicada no Jornal do Brasil em 9 de setembro de 1976, Carlos Drummond de Andrade o chamou de príncipe dos poetas e assinala: não foi príncipe dos poetas do asfalto, mas foi, no julgamento do povo, rei da poesia do sertão e do Brasil em estado puro. E diz mais: Leandro foi o grande consolador e animador de seus compatrícios, aos quais servia sonho e sátira, passando em revista acontecimentos fabulosos e cenas do dia a dia, falando-lhes tanto do boi misterioso, filho da vaca feiticeira, que não era outro senão o demo, como do real e presente Antônio Silvino, êmulo de Lampião. Fragmentos escolhidos da obra de Leandro Gomes de Barros. A seca do Ceará. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil emigrantes, flagelados retirantes, vagam mendigando o pão. Acabam-se os animais, ficando limpos currais, onde houve a criação. Vê-se uma mãe cadavérica, que já não pode falar, estreitando o filho ao peito, sem o poder consolar. Lança-lhe um olhar materno, soluça e implora ao eterno, invoca da Virgem o nome. Ela débil, triste e louca, apenas beija-lhe a boca, e ambos morrem de fome. Alguém no Rio de Janeiro deu dinheiro e remeteu, porém não sei o que houve, que cá não apareceu. O dinheiro é tão sabido que quis ficar escondido nos cofres dos potentados. Ignora-se esse meio, eu penso que ele achou feio os bolsos dos flagelados. Patativa do Assaré. Poeta e músico Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, nasceu em Assaré, no Ceará, filho de agricultores. Cego de um olho e órfão de pai, passou a ajudar no sustento da família, na produção de algodão e em culturas de subsistência. Frequentou a escola por apenas 6 meses e descobriu a literatura de cordel por meio de folhetos e de repentistas. A improvisação de versos de cordel começou aos 17 anos, quando passou a se apresentar em festas da região do Cariri, no sul do Ceará.
Além de poeta, Patativa era lavrador e aproveitava os momentos em que estava trabalhando na terra para criar. O primeiro livro de 1956 foi Inspiração Nordestina. 8 anos depois, em 1964, o cantor e compositor Luiz Gonzaga musicou A Triste Partida, tornando o poeta cearense conhecido nacionalmente. A principal temática da literatura de Patativa é a seca e a terra onde vivia, mas as poesias bem-humoradas e as histórias pitorescas da vida sertaneja também estão presentes em seus poemas. Patativa também atuou politicamente, chegando a ser perseguido durante o último regime militar. Em 1984, participou da campanha das Diretas Já. É um dos maiores nomes da literatura de cordel do país e também da literatura brasileira. Fragmentos escolhidos da obra de Patativa do Assaré. A terra é naturá. Escute o que tô dizendo, seu doutor, seu coroné. De fome tão padecendo meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra, meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado daquilo que Deus me deu. Seca d'água. É triste para o Nordeste o que a natureza fez. Mandou 5 anos de seca, uma chuva em cada mês. E agora, em 85, mandou tudo de vez. A sorte do nordestino é mesmo de fazer dó. Seca sem chuva é ruim, mas seca d'água é pior. Quando chove brandamente, depressa nasce o capim. Dá milho, arroz, feijão, mandioca e amendoim. Mas como em 85, até o sapo achou ruim. Meus senhores governantes, da nossa grande nação, o flagelo das enchentes é de cortar o coração. Muitas famílias vivendo sem lar, sem roupa e sem pão. Influências do cordel na literatura brasileira. Da obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Alto de Natal pernambucano. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor destas 6 Maria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se ao menos mais 5 havia com o nome de Severino, filho de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda em que vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo vento crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Da obra de Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora
pelas artes que fazia. Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. E você pretende se casar com minha filha? Oi, na verdade... Não gosto de matar o chefe não, mas tem de matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A bala do ninho no pé do ouvido. Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônego? Bispo. Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Acordei. Ressurreição, Jesus Cristo, juízo final. Tem cabra esperto e mentiroso. Da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, com Matheus Battergali e Celton Mello. E tem também... Mato qualquer um que ficar de ri pro meu lado! Ih, mas ela não é mesmo uma cachorra? Cabra frouxo! Anda roubando muita freguesia! Temos sempre que pregar a justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, o que eu adoro um homem brabo repete. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida. Um filme de Guel Arraes. Mentira com fé nem sempre é pecado. Não sei que, defunctorum, amém. Não sei. Só sei que foi assim.